vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Olá, meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa edição semanal do nosso programa, onde apresentamos os vídeos recebidos do exterior, alguns deles, porque são mais de 1000 vídeos, e hoje, então, dia 27 de março, estamos alegres por mais esta oportunidade junto com os irmãos. Hoje pela manhã, às 9h30, pastor Gilson já apresentou alguns vídeos, e após a escola bíblica, às 12 horas, apresentou também vídeos que recebemos dos nossos irmãos das nossas igrejas do exterior. Nesta tarde, nós temos a alegria de ter conosco aqui nosso companheiro Luiz Carlos Dias, que é coordenador da área de Vidreira, Niterói, Estado do Rio. A paz do Senhor, meu companheiro. Pastor Walter, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos aqui nessa tarde para poder, mais uma vez, estudar a palavra do Senhor. Estamos vivendo um momento único, um momento ímpar, em que Deus ele tem revelado os mistérios na sua palavra. E certamente nesta tarde você vai falar muito aos nossos corações. Glória a Jesus. Com certeza, isso tem sido uma grande experiência para a igreja, não é verdade? Amém. A cada semana o Senhor tem nos mostrado que quando estudamos a tua palavra, ele tem nos revelado aquilo que são os seus mistérios, e a igreja ela tem aprendido isso a cada dia, porque viver a cada dia os mistérios do Senhor Jesus tem edificado muito as nossas vidas. Glória a Jesus, é isso mesmo. Nós estamos ainda estudando o assunto ampliando o alcance do mistério do Evangelho de Cristo. Temos como texto base o Evangelho de João, capítulo 19, e o livro de Gênesis, capítulo 22. Vamos então à nossa primeira pergunta, que diz assim: lendo o Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, responda por que Jesus deu o brado final e em qual momento se deu este fato. Nós temos duas respostas. Da jovem Camille Costa, de Ilhéus, Bahia, do Grupo Semente Preciosa, é uma participante assídua conosco aqui, e desde já mandamos o nosso abraço para todos os irmãos do Brasil e do exterior que fazem parte deste grupo, e da jovem Maria Eduarda Gabriel, de Jaguará Sul, Minas Gerais. Vamos ouvir então, vamos assistir com atenção. Quando Jesus deu o brado, ele entrou no Santíssimo. O cordeiro precisava morrer. Ou seja, ele encerrou o seu ministério terreno naquele brado. Morreu pelos nossos pecados. E em João 19,30 diz: quando Jesus tomou o vinagre, diz, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele morreu pelos nossos pecados e seu brado foi de vitória por cumprir com o mandado do Pai. Lá em João 19:30 diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando o Senhor fala estar consumado, o Senhor quer dizer que está pago, né? Aí começa o projeto de salvação. O Senhor entrega o Espírito e entra no Santo dos Santos. A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, como sempre, excelentes participações das nossas jovens, dos jovens de uma forma geral. Eu quero saber do companheiro Luiz Carlos, algum comentário a respeito? Pastor Walter, eu queria comentar em relação tanto à participação da jovem Camille, também como a jovem Maria Eduarda, porque elas falaram corretamente, foram enfáticas ali dizer ali que o momento foi daquele brado quando ele entrou no Santíssimo. Porque realmente, como elas falaram ali, Jesus, ele precisava morrer. E quando ele morreu ali na cruz, o projeto de Deus, ele foi consumado. Digamos ali que tudo aquilo que Deus ele preparou, já desde lá na eternidade, ele quando ele inclinou ali a cabeça, Jesus ali entregou o teu Espírito, aquele momento ali ele já estava dizendo, Pai, está consumado. O preço foi pago. Até mesmo como a nossa jovem Maria Eduarda, ela falou, que o preço tinha sido pago. E Jesus entregou teu Santo Espírito e entrou ali no Santo do Santo. Foi o projeto de Deus. Aquele momento ali era um momento que homem nenhum poderia realizar. Mas Jesus, ele morreu na cruz para nos dar salvação. Então, tanto a jovem Camille Costa como a jovem Maria Eduarda, elas foram corretas, muito boas respostas delas. E nessa hora a gente até glorifica o nome do Senhor pelo entendimento dos nossos jovens e pelas participações que eles têm dado semanalmente para a nossa escola bíblica dominical. Louvado seja o nome do Senhor. Realmente é muito bom, não é? A expressão, não é? A ti entrego o meu Espírito. Ou seja, uma porta grandiosa, maravilhosa, se abre para todo aquele que crê. Glória a Jesus. Amém. Vamos agora à pergunta de número 2, que diz assim:
Lendo o texto de Gênesis, capítulo 22, responda qual a relação profética que podemos encontrar no ato de Abraão e Isaque com relação ao sacrifício do Senhor Jesus. Nós temos então duas respostas. A senhora Ana Carolina Lima Ribeiro é uma jovem senhora de Brasília, Distrito Federal, deixamos aqui o nosso abraço para ela. E a senhora Genilda Cruz, de Brasília também, Distrito Federal, do grupo Semente Preciosa. Vamos assistir com atenção. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Respondendo à pergunta 2 da EBD, sobre a relação profética de Abraão e Isaque com o sacrifício de Jesus, podemos dizer que Isaque era o único filho de Abraão. Jesus era o filho unigênito de Deus. Abraão, ele entregou tudo que ele tinha de mais importante para ele. Deus Pai também entregou ali tudo que ele tinha de mais importante, que era o seu filho Jesus. Naquele momento do sacrifício, estava ali somente Isaque e Abraão. Somente Abraão poderia salvar Isaque naquele momento. E ali na cruz estava também somente Jesus e o Pai. E somente o Pai poderia livrar Jesus daquela situação. Mas ele não o fez, pois era necessário que Jesus morresse para que hoje nós pudéssemos ter vida eterna em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Irmãos, naquele momento, profeticamente, Abraão alcançou o mistério do terceiro dia, né? Que representava a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Abraão, ele tinha os elementos, né, para o sacrifício. Ali tinha todos os elementos. Tinha Abraão a figura do pai, a lenha do holocausto, Isaque, o filho, né, o fogo, o cutelo, como nós vimos também no livro de Hebreus. Hebreus 11, 17 e 18, que fala: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Amém, irmãos? Abraão alcançou o mistério revelado pelo Pai para aquele momento. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Vimos então as duas boas respostas, muito bem colocadas, e agora o nosso companheiro vai fazer seus comentários a respeito disso. Pastor Walter, nessa pergunta de número 2, interessante que nós podemos até mesmo frisar nessa resposta é que Abraão, ele viu o lugar de longe. O versículo 4, ele frisa sobre isso. E quando as nossas irmãs, tanto a Ana Carolina como a irmã também Genilda também, ela fala muito ali daquele momento do filho, do único filho, mas ele sabia que aquele local que ele estava vendo de longe, ele já estava vendo algo que era o profético. Eu queria até mesmo acrescentar um texto que eu acho até mesmo interessante, que ele está lá em João, capítulo 8, versículo 56, em que Jesus ele diz que Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Então, naquele momento ali, Abraão ele já sabia que ele estaria ali cumprindo o projeto de Deus, algo que o Senhor havia pedido a ele, mas certamente, já profeticamente, o Senhor Jesus viria para resgatar nossas vidas. Achei interessante também que a irmã Genilda, né, a senhora, ela citou em Hebreus 11, 17 e 18, em que ela diz que pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito. O Senhor nosso Deus ofereceu o seu único filho. Naquele momento ali, Abraão também estava na figura do pai. Mas é interessante que no versículo 18 a palavra diz que ele sabia que o Senhor era poderoso para dos mortos ressuscitar. Então nós podemos ver que a contribuição das nossas irmãs, tanto a irmã Genilda como a irmã Ana Carolina, daquilo que é o profético, o que nós vivemos nesta hora, mas a palavra fala também que Abraão, ele viveu também aquilo que era o profético. Ele foi provado, mas o que prevaleceu na vida dele era o profético. Glória a Jesus. Vejam, irmãos, que a palavra se abre, ela vai se descortinando diante dos nossos olhos e vemos que a operação do Espírito Santo presente em toda a palavra, em toda a Bíblia,
e o Senhor vai apontando, mostrando para a edificação da igreja. Quantas coisas tão profundas, tão maravilhosas, quantas revelações os irmãos têm alcançado participando desse trabalho. Glória É uma a Deus. igreja edificada, uma igreja verdade. madura. Amém. Louvado seja o nome Louvado do Senhor. seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos à nossa próxima pergunta, então, número 3, que diz assim: qual o significado profético dos seguintes elementos? A lenha, o terceiro dia, o jumento, os 2 moços que ficaram? Temos a resposta de um diácono que está sempre participando conosco, é o Paulo Márcio de Carvalho, aqui de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Vamos assistir então com atenção. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta 3, proposta na Escola Bíblica Dominical, letra A lenha, aponta profeticamente para a cruz. Isaac levou a lenha. Jesus levou a cruz. Letra B, o terceiro dia, aponta profeticamente para a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Letra C, o jumento, ele aponta profeticamente para a lei, que ficou para trás. Jesus veio e cumpriu a lei e se colocou como nosso Salvador. A salvação agora é pela graça de Deus. Letra D, os 2 moços que ficaram, aponta profeticamente para a lei, profeta da lei, mas tudo isso ficou no período da lei. Jesus pagou o preço sozinho. Não foi com Pedro, João, profeta, os reis, o sacerdote, sozinho, lá na cruz do Calvário. Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Amém. A paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Paulo Márcio, um abraço a você, meu companheiro. Sua participação sempre boa, consistente conosco aqui no nosso programa. Pastor Luiz Carlos, qual a sua observação a respeito daquilo que o nosso companheiro colocou? Aquilo que o nosso companheiro colocou, o diácono Paulo Márcio, eu queria até mesmo enfatizar em relação ao que ele falou da lenha, e a palavra ali mostra a cruz. Lembramos também que Isaac, ele carregou o lenho. Podemos ver que naquele momento ali, Abraão ele tinha preparado tudo, mas quem carregou o lenho foi Isaac. O Senhor nosso Deus, na eternidade, ele preparou todas as coisas, mas quem cumpriu o projeto foi o Senhor Jesus. Interessante também que ele também falou ao terceiro dia da resposta da morte, da ressurreição e daquilo que ficou para trás. A lei ficou para trás, os profetas da lei ficaram para trás, mas ele falou algo interessante. Ele disse que não foi Pedro, não foi João e nenhum dos profetas ou sacerdotes, mas Jesus Cristo ele foi sozinho. E quando ele foi, ele abriu um novo e vivo caminho. Faz nos lembrar também de Hebreus, capítulo 10, versículo 20, que diz assim que pelo novo e vivo caminho, ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Louvado seja o nome do Senhor, que mais uma vez podemos ver que as nossos servos, né, a igreja, ela tem participado a cada dia, e podemos ver que os irmãos têm estudado a palavra do Senhor, e cada participação podemos ver a riqueza que é a revelação do Senhor, nas participações dos nossos irmãos, até mesmo aqui representado pelo diácono Paulo Márcio. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Como isso nos alegra, como nos edifica. Vamos agora à pergunta de número 4. Por que Deus poupou a dor de Abraão e não poupou a sua dor? Quem vai responder é a nossa irmã Suilana, também muito ativa nas suas participações conosco aqui. Ela é de São José, Santa Catarina, também do Grupo Semente Preciosa. E a jovem Vitória Oliveira, aqui do Rio de Janeiro. Vamos prestar atenção. Abraão ele foi poupado da sua dor, mas o próprio Deus Pai não pôde ser poupado da dor de entregar o seu filho em sacrifício. Abraão foi poupado porque, além do amor que Deus tinha pela vida dele, ele creu. Mas ao Pai aprove entregar o seu filho, por amor a toda a humanidade, para a salvação do homem. Nós vemos em Romanos 8,32 que fala assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus não teve como ser poupado da dor, porque era necessário entregar o seu filho por amor e para a salvação do homem. A todos a paz do Senhor Jesus. Em resposta à questão 4, Deus poupou Abraão porque o sacrifício de Isaac não mudaria nada na relação
da humanidade com Deus. Seria apenas um corpo morto, já que seu sangue não poderia nos reconciliar com Deus. Que benefício nos traria a morte de Isaac? Por outro lado, Deus não poupou a si nem a seu filho, pois pensou em nós. Só o sangue de Jesus tem o poder de purificar pecados, restaurar a comunhão e libertar o homem. Só o sacrifício de Cristo Jesus nos trouxe a salvação e o direito à vida eterna com Deus, assim como está escrito em Apocalipse 5:9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. O programa vai seguindo, nós vamos sendo edificados, vamos vendo aquilo que os irmãos têm alcançado. Realmente tem sido uma grande bênção. Meu companheiro, qual o seu comentário a respeito destas participações? Pastor Walter, interessante que em todas essas perguntas, algo que a gente sempre observa, a salvação, ela vem de Jesus. O homem não tem como salvar ninguém, mas o Senhor, ele dá a salvação através da morte do Senhor Jesus. Eu queria também comentar a participação da nossa irmã, a senhora Suelana, que ela também citou o versículo em Romanos, capítulo 8, versículo 32, em que ela diz ali que aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas. É a promessa do Senhor. A igreja fiel, nesta hora, ela vive aquilo que é o profético. Nós estamos aqui falando sobre isso, vivendo sobre isso, adoramos o Senhor, glorificamos por essas bênçãos do Senhor, porque vemos que a cada dia não tinha como substituir o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, que nos guardou, que nos livrou, que nos libertou. E também aqui a jovem Vitória Oliveira, ela falou que o sacrifício de Isaac, o seu sangue, não ia trazer benefício nenhum. Mas só o sangue de Jesus tem poder para purificar os nossos pecados. E ela também citou lá em Apocalipse 5:9, dizendo que cantava um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue, com o sangue do Senhor Jesus. Então nós, mais uma vez, estamos aqui alegres, felizes de ver a participação dos nossos irmãos, o entendimento, a profundidade de cada resposta, da participação dos nossos irmãos na obra desse momento. Glória a Jesus. Entendimento, né, irmãos? Entendimento dos mistérios revelados do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Vamos à nossa pergunta de número 5 agora, que diz assim: lendo Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo 22, responda: onde estava o cordeiro? Quem vai responder é a senhora Meira Bordoni, de Ponte Nova, Minas Gerais, e a jovem Rafaela Ferreira, de São José, Santa Catarina. Vamos assistir. Vamos à paz do Senhor. Gênesis 22:13 fala que Abraão viu atrás de si o cordeiro preso pelas pontas, um arbusto. Isso é o quê? Ele estava oculto. É um mistério que só a igreja fiel entendeu. Como João, no capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. A paz do Senhor, irmão. O cordeiro estava preso em um mato, como vemos ali no verso 13. O anjo do Senhor levou esse cordeiro até Isaac e a Abraão. Ele não permitiu que Isaac fosse morto naquele momento, pois ele estava provando a vida de Abraão, e como Abraão foi obediente, Deus proveu para eles o cordeiro. Esse cordeiro ele estava escondido em um matinho, e Abraão precisou levantar os olhos para enxergar. Da mesma forma, nós olhamos para o alto, para enxergar o Cordeiro de Deus. Somente quando nós olhamos para as coisas espirituais, para as coisas que são da eternidade, podemos entender o sacrifício de Jesus, podemos reconhecê-lo como o sacrifício perfeito, como aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então o Cordeiro, ele estava preparado desde a eternidade, mas ele estava oculto aos nossos olhos. Somente quando olhamos para as coisas do alto, nós podemos encontrar o Cordeiro que é Jesus. Paz do Senhor. Retornamos então de mais duas participações muito boas.
Como sempre, nosso companheiro vai trazer seus comentários, porque também isso edifica muito a nossa vida e os irmãos se alegram quando veem os comentários a respeito das participações que apresentam, porque percebem claramente que estamos todos no mesmo espírito, na mesma direção. Meu companheiro, com a palavra. Pastor Walter, a pergunta, ela perguntava onde estava o cordeiro. Até mesmo ali no versículo 3 diz que o cordeiro ele estava preso por suas pontas no mato. Mas interessante, para que Abraão ele visse ali o cordeiro preso, a palavra fala que ele levantou os seus olhos. Abraão naquele momento, ele olhou, e quando ele olhou para o alto, ele viu aquilo que Deus tinha providenciado para a vida dele. Interessante que as nossas irmãs, tanto a senhora Meira Bordoni, ela falou que o cordeiro ele estava oculto. Ele estava ali um tempo com seu filho, preparou todas as coisas, mas antes do Senhor revelar para ele, o cordeiro ainda não tinha visto ainda. Ele estava ali preocupado em cumprir aquilo que Deus tinha pedido a ele. Ele foi fiel naquilo que o Senhor pediu à vida dele. Mas quando o Senhor enviou o seu anjo e houve ali um brado, ele olhou. É importante que naquela hora a gente podemos ver que Abraão, em meio à prova, ele tinha uma comunhão com o Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor, ele olhou, e quando ele olhou, ele viu o cordeiro. Então isso podemos ver que é algo maravilhoso nesta obra. Quando o servo de Deus, ele vive na comunhão com o Senhor, como Abraão viveu em comunhão com Deus, então nós está atento à voz do Senhor. Deus ele fala com ele, ele escuta e cumpre ali aquilo que é a vontade de Deus. E podemos ver também que a nossa jovem Rafaela, ela falou que Abraão estava sendo provado e nessa sua prova ele foi obediente. E como ele foi obediente, o que Deus fez? Preparou para ele o cordeiro. Então, naquele momento, na sua obediência, ele enxergou, né? Somente quando o homem, o olhar espiritual, ele olha, ele consegue enxergar a bênção que o Senhor está preparado para a sua vida. Naquele momento ali, quando o Senhor falou para ele, ele olhou, mas é com o olhar espiritual. Jesus está preparando também para as nossas vidas, que estão olhando com o olhar espiritual, uma eternidade com ele, né? O cordeiro, ele morreu, derramou o seu sangue, para que brevemente a sua igreja possa morar com ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Muito bom. Na obediência, na fidelidade, o Senhor revela o seu projeto para nós, apresenta esse projeto glorioso de salvação e vamos sendo cada dia mais preparados, edificados para morarmos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Muito Glória boa a Deus. Amém. A sua consideração, meu companheiro. E pode saber, já é uma mensagem preparada para a igreja para qualquer momento, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós vamos louvar ao Senhor com o hino das crianças, mas antes vamos nos despedir do nosso companheiro, porque a próxima participação será de sua esposa, Simone, relativa às perguntas das crianças. Quero te agradecer muito, estamos muito contentes com a sua participação, sabendo que não será a primeira nem a última vez, o companheiro estará conosco aqui em outras oportunidades. Amém, querido? Pastor Walter Babel, mais uma vez eu falo que é uma alegria muito grande poder participar desse momento maravilhoso que nós estamos vivendo na obra do Senhor, que é ampliando o nosso conhecimento em relação aos mistérios. O Senhor revelou o lema para esse ano e nós estamos vivendo isso todos os dias. Como nós conversamos aqui, a cada dia o Senhor tem ampliado o nosso conhecimento. E certamente, tendo outras oportunidades, estaremos aqui para estarmos juntos, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Vai voltar trazendo sua esposa, conforme falamos, vai participar agora, na próxima etapa, trazendo jovens de sua igreja. Será uma grande bênção. Glória Amém? a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o hino das crianças, vamos adorar ao nosso Deus. Jesus que me
Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sempre, quando assistem o programa, nos vêm falar como é bom louvarmos ao Senhor, principalmente com louvores das crianças. Somos realmente edificados com isso. Está conosco então aqui agora, conforme falamos, a esposa do pastor Luiz Carlos, nossa irmã Simone, que trabalha ativamente com as crianças. Minha irmã, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vinda. A paz do Senhor, pastor. Que alegria poder estar aqui nesta tarde, participando, para fazer os comentários dos vídeos. Tanta alegria nossas crianças têm enviado para a participação da nossa EBD. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem sido uma bênção, viu, minha irmã? E os pais têm recebido uma bênção também, Amém. porque as crianças estão indo aos pais e pedindo para participar. Amém. Não são os pais que estão obrigando ou tomando qualquer medida, não, nada disso. As crianças têm incentivado, inclusive, aos pais responderem também. Amém, glória a Deus. E continuem assim, porque tem sido uma alegria para nós podermos ver a participação de todas as nossas crianças. E o crescimento delas, Sim. como tem sido na casa do Senhor, ali com toda alegria, cantando, adorando e louvando o nosso Deus. Glória a Jesus. Vamos Amém. então à pergunta para elas. Como Abraão respondeu ao chamado do Senhor no texto de referência Gênesis, capítulo 22, verso 1. Temos a criança Ana Rosa Medeiros, de Recife, Pernambuco. Temos a criança Henrico Serro, de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. O intermediário Joaquim Pacheco, de Taboão da Serra, São Paulo. Temos o intermediário João Suzano, do Rio de Janeiro. A intermediária Luísa Gabriele, de Unai, Minas Gerais. A intermediária Vitória Eman Barros, de Vitória da Conquista, Bahia. E da criança Maria Emanuele, de Água Branca, Paraíba, do grupo de acessibilidade. Vamos assistir todas as respostas com toda atenção e em seguida Amém. a nossa irmã Simone fará suas considerações. Amém. Paz do Senhor, irmã. Ana, como Abraão respondeu ao chamado do Senhor no texto de Gênesis 22, versículo 1. Eis-me aqui, a paz do Senhor, irmãs. Pergunta 6. Como Abraão respondeu ao chamado do Senhor no texto Gênesis 22, 1? Ele disse, eis-me aqui, a paz do Senhor a todos. Joaquim, como Abraão respondeu ao chamado do Senhor no texto de Gênesis 22, 1? Ele respondeu rapidamente, eis-me aqui. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui. A paz do Senhor, irmãos. João Henrique, a paz do Senhor Jesus. Como Abraão respondeu ao chamado do Senhor no texto de Gênesis 22, 1? E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. A paz do Senhor Jesus. Como Abraão respondeu ao chamado do Senhor, no texto de Gênesis 22, versículo 1. Ele respondeu, eis-me aqui, a paz do Senhor Jesus, irmão. A paz do Senhor Jesus, irmãos, eu vou responder a pergunta 6, destinada para crianças, intermediários e adolescentes. Como Abraão respondeu ao chamado do Senhor no texto de Gênesis 22, 1? Resposta. Ele respondeu, estou aqui. Que significava que ele estava escutando o Senhor, na presença dele, em comunhão com ele. A paz do Senhor Jesus, irmãos, esta é Maria Emanuele e ela está aqui com a resposta da pergunta número 6, que diz assim: como Abraão respondeu ao chamado do Senhor no texto de Gênesis, no capítulo 22, no verso 1. Então o texto diz assim: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então, o que foi que Abraão respondeu, Maria Emanuele, ao Senhor, quando o Senhor chamou ele pelo nome? Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Amém. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, meus irmãos.
Quero aqui mandar um abraço para o nosso companheiro, pastor João Cidade. Uma criança da sua igreja mandou um vídeo. Incentive os irmãos, servas da sua igreja a continuarem mandando mais vídeos. Um grande abraço ao nosso companheiro. Irmã Simone, quais são as suas observações, então, relativas a estas participações? Amém, pastor. Que alegria. Eu vi a nossa criança, Ana Rosa, uma florzinha do jardim da casa do Senhor. Ela respondeu com muita alegria e convicção: eis-me aqui. Glória a Deus. É assim mesmo, minha servinha. Eis-me aqui para o Senhor. O Henrico, que respondeu certinho e nos deu a paz do Senhor e nos mandou um beijo. Um beijo. A paz do Senhor Jesus para você também. E o Joaquim, que leu ali e respondeu atentamente: Abraão. E Abraão respondeu: eis-me aqui. Glória a Jesus. E o João Henrique, atento à pergunta, e respondeu lendo a Bíblia. E com muita expressão: Abraão. Glória a Jesus. Muito bem, você respondeu certinho. Eis-me aqui. E a Luísa, que se apresentou para nós, deu o seu nome, a sua igreja, leu a palavra do Senhor e respondeu corretamente. Louvado seja o nome do Senhor. E a Vitória, com uma linda postura, leu, com seu caderninho ali na mão, atenta, aprendendo a palavra do Senhor, respondeu também para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vermos como as nossas crianças estão ali atentas, aprendendo, conhecendo os mistérios do Senhor. E temos também a nossa Maria Emanuele, da classe de acessibilidade, que prestou ali atenção. A sua mãe ficou falando, lendo a pergunta, ela ficou atenta e na hora da resposta ela bateu a mãozinha com os dedinhos, mostrando ali a resposta: eis-me aqui. Glória a Jesus, Maria Emanuele, porque você hoje falou para o Senhor: eis-me aqui, nos alegrando com a sua participação neste EBD, enviando para nós o seu vídeo. É com muita alegria que nós podemos assistir e dizer para você que hoje o Cordeiro também está vivo em seu coração, porque você disse para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. E nós temos visto isso das nossas crianças, as participações delas, a alegria em fazer o vídeo. O que me chamou a atenção é de ver todas elas ali com a palavra, com a Bíblia na mão, atenta, lendo corretamente a palavra do Senhor, conhecendo os mistérios, aprendendo, ampliando seus conhecimentos naquilo que diz respeito à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Jesus. Realmente tem sido uma surpresa gratificante. Falamos surpresa porque quando achamos que já vimos algo maravilhoso, vimos algo melhor ainda, não é? O interesse, a participação, o desejo e o alcance também, na verdade. Amém. Glória a Jesus. Nós louvamos ao Senhor por isso. Nós vamos, antes de terminar o programa, irmã Simone, vamos louvar ao Senhor com mais um hino das crianças, porque o nosso coração hoje transborda de alegria. Glória muito especial, a Deus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Jesus, meus irmãos. Amém. Estamos terminando esse programa com uma alegria muito grande, com todas estas
participações. Irmã Simone, creio que você ainda tem uma observação, não é, a fazer acerca de uma dos vídeos que recebemos. Pode falar, minha irmã. Amém. Foi da nossa criança Vitória. Eu achei interessante, pastor, que ela falou na revelação que Abraão, ele ouviu a voz do Senhor porque ele estava presente e ali em comunhão com o Senhor. Que ensino que ela deixa para nós, que hoje, para nós estarmos atentos, ouvindo a palavra, a voz do Senhor, nós precisamos estar na casa do Senhor, em comunhão com o Senhor. E isso é um ensino para nós adultos, louvado seja o nome do Senhor, que devemos estar atentos, cumprindo todo o chamado do Senhor, como hoje a tia Simone fez, né? Atendeu o chamado, o convite do pastor para poder estar aqui participando com muita alegria com vocês e dizendo para o Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém. Meus irmãos, nós terminamos esse programa muito alegres. Amém. Agradecemos muito a participação da nossa irmã Simone, Amém. Do seu esposo. Realmente Obrigada, uma bênção pastor. para nós. Glória a Jesus. Vai voltar junto com ele. Aleluia. Com certeza. Com certeza. Não é? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Glória a Amém. Jesus. E daqui a pouco, às 19 horas, temos o nosso culto presencial Amém. nas Glória a igrejas. Deus. Às 20 horas, o nosso culto pela plataforma do YouTube para aqueles que não têm condições de ir à igreja por algum motivo. Aproveite para que você se inscreva no canal do nosso programa, dê o seu like, deixe o seu comentário. Para nós é muito importante. Nos despedimos de todos os irmãos. No próximo domingo temos nosso encontro. Lembrando que este mês, um mês muito especial, onde na grande maioria das igrejas já tivemos o nosso seminário de crianças, intermediários e adolescentes. Em algumas igrejas, o seminário está acontecendo hoje ainda, neste horário. Um mês muito especial e este programa em particular alegra o nosso coração com isso. Amém. Amém. A paz do Senhor, a paz do pastor. Senhor, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus.